Bom dia, alunos! Vamos iniciar nossa aula com a correção dos exercícios relacionados, ao quarto bimestre. Então, vamos lá. O início começa com sobre um texto, falando sobre o debate. Então, vamos lá. A todo momento, estamos expressando nossas opiniões, sentimentos e desejos, seja em casa, na escola, numa reunião de amigos, no futebol, por meio da escrita, enfim. São muitas as situações de comunicação que nos permitem realizar tudo isso. Em meio a estas situações, temos oportunidade de conhecer ideias que são semelhantes às nossas e também aquelas que são opostas, Mas já pensou se todos tivessem a mesma opinião, sobre um determinado assunto? Certamente não haveria graça nenhuma, pois é por meio da troca de experiências que podemos ampliar nossos conhecimentos e também crescemos como pessoa dotada de opiniões próprias. Todas essas afirmações nos servem de exemplo para que possamos compreender as características de mais um gênero textual, só que dessa vez com uma de extrema importância, o fato de pertencer à oralidade, ou seja, ele somente se manifesta por meio da fala. Podemos assistir a um debate pela televisão, pela internet e ao vivo. Sabe onde? Na escola, quando o assunto referente à aula nos conduz a uma discussão. Podemos fazer um debate na escola também. Como por exemplo, que tal discutirmos sobre a violência que há na sociedade de atualmente? Certamente que infinitas opiniões serão abordadas. Um aspecto muito importante que devemos ter em mente é o fato de que antes de expressarmos nossas opiniões sobre qualquer que seja o assunto, precisamos ter conhecimento de todos os aspectos que nele estão envolvidos. Por exemplo, como iremos debater sobre um fato recente que está ocorrendo? No mínimo, ficaríamos envergonhados se não tivéssemos nada a dizer, concorda? Então, precisamos ler, Então, para que isso não aconteça, é preciso estarmos sempre atentos a tudo, lendo jornais, assistindo aos programas televisivos e conversando com pessoas que têm sempre algo a nos ensinar. Então, vamos iniciar, a nossa correção. Número 1. Leia o texto com atenção e responda as perguntas abaixo. Letra A. O texto inicia falando sobre o quê? Número 1A. Que a todo momento estamos expressando nossas opiniões, sentimentos e desejos, seja em casa, na escola, numa reunião de amigos, no futebol e até mesmo por meio da escrita, certo? Então, resposta, que todo momento estamos expressando nossas opiniões, sentimentos e desejos, seja em casa, com os familiares, na escola, com os amigos, numa reunião de amigos, no futebol, por meio da escrita. Sempre estamos dando opiniões. Letra B. Onde podemos assistir um debate? Bom, na televisão, na internet e até mesmo ao vivo, como na escola, Letra C. Que fato mostra um aspecto muito importante que devemos ter em mente? Bom, que antes de expressarmos nossas opiniões sobre qualquer que seja o assunto, precisamos ter conhecimento de todos os aspectos que nele estão envolvidos. A gente não pode conversar, dar opinião, sem saber o que vai falar, Então, que antes de expressarmos nossas opiniões sobre qualquer que seja o assunto, precisamos ter conhecimento de todos os aspectos
que nele estão envolvidos. Letra D. Para debater sobre um fato, é preciso o quê? É preciso que estejamos sempre atentos, né, a tudo, lendo jornais, assistindo aos programas televisivos e conversando com pessoas que têm algo para nos ensinar e a nos dizer de especial para aprendermos, né? Então, estamos sempre atentos a tudo, né? Estamos sempre atentos a tudo, lendo jornais, porque vamos adquirindo conhecimentos, aos programas televisivos também, e conversando com pessoas que têm algo para nos ensinar. Porque o que vai acontecer? Cada vez mais vamos aprimorar os conhecimentos. Vamos agora a número 2. Responda as perguntas que seguem. Letra A. No debate, a que pessoa do discurso ele se refere? Por que isso ocorre nesse gênero? Bom, refere-se à primeira pessoa do singular, porque no debate as pessoas vão falar por si, não é? Esse emprego justifica-se pelo fato de o debatedor expor sua própria opinião sobre o tema. Se ele está expondo a sua opinião, então ele está falando sobre a opinião dele. Então, em primeira pessoa, né? Então, refere-se à primeira pessoa do singular. Esse emprego justifica-se pelo fato de o debatedor expor sua própria opinião sobre o tema. Bom, né? Pode ser agora na letra B. Na sua opinião, que tipo de tema num debate gera opiniões controversas em temas polêmicos, como política, como maioridade penal e outros mais, né? Que vocês vão dizer aí. Então, um tema polêmico que crie, né, controvérsias, como política, como maioria penal e outros exemplos vocês vão citar. C. Explique com que objetivo um debate é realizado, para que os debatedores defendam uma posição sobre um assunto socialmente relevante, ou seja, socialmente envolvendo a sociedade e relevante de muita importância, que seja interessante, né? E que de interesse de toda a sociedade, tá? Então, para que os debatedores defendam uma posição sobre um assunto socialmente relevante de interesse de toda a sociedade. Letra D. Qual é a função de um moderador num debate? Bom, ele introduz o debate, ele inicia, ele apresenta os debatedores e depois ele orienta a discussão. Então, os objetivos dele, né? Ou seja, a função dele é introduzir o debate, apresentar os debatedores e orientar a discussão. Letra E. E qual é a função dos debatedores? Bom, apresentar argumentos favoráveis, né? E o outro, argumentos desfavoráveis. Ou seja, os debatedores, cada um vai apresentar o seu ponto de vista. Um de forma favorável e outro com argumentos desfavoráveis, né? Dando contra. Letra F. O que é usar de argumentar no debate? É tentar convencer com o seu ponto de vista sobre determinado assunto desenvolvido. Você vai utilizar argumentos para tentar convencer a pessoa. Então, é tentar convencer com o seu ponto de vista, com a sua opinião, né, sobre determinado assunto desenvolvido. Letra G. Quais são as duas estratégias argumentativas para persuadir o leitor? Persuadir é tentar convencer. Bom, de muita importância são os dados numéricos e os dados estatísticos, ok? Letra H. Apesar de os debatedores apresentarem posições diferentes sobre o mesmo assunto, o que é possível concluir sobre a forma como eles se tratam e ouvem os argumentos contrários?
né? Eles têm que ouvir. Bom, eles tratam o assunto com muito respeito em relação às ideias contrárias às suas. Eles devem saber ouvir os argumentos um do outro, respeitando-os para não serem intolerantes, certo? Tem que haver um respeito. Agora vamos para o número 3, primeira pergunta. Que sentidos indicam os elementos coesivos, né? Então, vocês sabem que os elementos coesivos são muito importantes dentro de um texto, né? Então, eles podem vir em forma de conjunções chamadas conectivos. Então, o primeiro elemento coesivo, o porquê. O porquê aí indica relação de explicação, tá? Na letra B, o ou indica relação de alternância. E na letra C, o mas é uma relação de oposição, ideias contrárias, certo? Vamos ao número 4, complete. A continuidade refere-se a quê? As retomadas, né? As retomadas que ocorrem no texto com o uso de diversos recursos linguísticos. Letra B. A progressão temática está relacionada ao fato de um texto não só retomar informações, mas aprofundá-las, desenvolvê-las e trazer novas informações ao enunciado. Letra C. Os discursos normalmente são iniciados, estabelecendo um diálogo direto com as pessoas presentes no evento. Letra D. O discurso, né, quando a pessoa vai discursar, exige um planejamento por escrito. Antes, o discurso é oral. Mas antes de falar sobre o seu discurso, a pessoa tem que fazer um planejamento, né? Para quê? Para poder organizar o discurso, né? Organizar as ideias de forma coerente e lógica, não é falar de qualquer forma. Agora vamos para a letra E. O discurso é um gênero, de que forma é? Ele é expositivo e argumentativo. Ele mostra e argumenta, utiliza-se de argumentos para convencer. Letra F. A exemplificação no discurso serve para comprovar o quê? Para comprovar algo que defende. Então, no discurso, nada melhor do que exemplificações, né? Para poder defender e comprovar algo que está sendo dito. Letra G. Os elementos coesivos, como as conjunções, são importantes para estabelecer relações entre os enunciados de um discurso. Letra H. O objetivo do discurso é expor e defender ideias sobre um assunto, de modo a convencer o público, sensibilizando. Número 5. Cite na letra A o público-alvo do discurso. No discurso, quem é o público-alvo? É o público em geral, certo? Letra B. Quais são as características do discurso? Bom, é um gênero originalmente oral. O discurso é feito de forma oral, né? Exige o emprego da primeira pessoa do discurso. Por quê? Porque a pessoa vai discursar, ela mesma está falando, na primeira pessoa do singular, do discurso. É um gênero, tem que apresentar um gênero expositivo e argumentativo. Então, é um gênero originalmente oral, utiliza-se do emprego da primeira pessoa do discurso e é um gênero expositivo argumentativo. Vamos ver na letra C. Nessa frase aí que se encontra: civilizei a língua e foi resposta em cada verso. Observe o E aí, esse E é uma conjunção que está unindo as orações. Cite o sentido, né,
Cite o sentido sublinhado aí, do elemento coesivo sublinhado. Bom, o sentido do E aí é de soma e de adição. E a última questão é a letra D. Um elemento coesivo, vocês vão ter que citar um elemento coesivo que indique oposição. Um mais, não só o mais, mas, porém, contudo, todavia, nem tanto, entretanto, ok? Então, aqui nós terminamos a nossa correção, né? E a nossa correção sobre a revisão, ok? Espero que vocês assistam o vídeo novamente, façam a correção direitinho para não deixar nada errado. E desejo aqui um bom dia para vocês e um beijo. Tchau, meus queridos.